E queria começar com a primeira das histórias, uma história impressionante de alguém que foi vencido. O homem velho do Gil foi vencido para nascer um homem novo que um medo não conseguiu vencer. Preste atenção nessa história. Você já ouviu falar que ateu só existe enquanto o avião não está caindo? Tem muita gente que diz essa história. Ateu só existe enquanto o avião não está caindo. Se o avião está caindo, todo mundo chama por Deus. E essa história aconteceu na vida real. Houve, no ano de 2013, um soldado lá da Austrália estava fazendo uns exercícios, uns testes assim. O nome dele é Gil Bitson, esse é o nome desse soldado aí. E esse soldado estava fazendo uns exercícios de helicóptero. Ele é australiano, mas estava lá nos Emirados Árabes. Estava fazendo esse exercício de treinamento lá. E aconteceu um problema no helicóptero e o helicóptero estava caindo. Nessa hora, ele deu um grito e disse: Deus, me salva! Depois ele ficou achando estranho, porque ele era ateu desde há muito tempo. Ele tinha sido batizado na igreja católica, mas logo depois do início da adolescência, ele deixou de acreditar em Deus e se tornava não somente um ateu, mas ele criticava aqueles que tinham fé. Ele criticava aqueles que buscavam acreditar em Deus. E ele achou muito estranho, porque naquela hora que o avião estava caindo, ele deu um brado: Deus, me salva! Mas foi o que ele fez. Em 10 segundos, aquele helicóptero caiu nas areias do deserto. Foi um momento muito tenso. Ele e o seu companheiro estavam naquele helicóptero, mas ele conseguiu se agarrar no helicóptero. O companheiro não teve essa mesma possibilidade, acabou sendo jogado para fora e o helicóptero caiu por cima do seu companheiro, que acabou perdendo a vida. Mas o Gil permaneceu preso dentro do helicóptero e depois foram buscá-lo, encontraram ele preso nas ferragens e o salvaram. E salvaram o Gil. Só que aqui, nesse momento, começou uma caminhada belíssima daquele homem que estava com muito medo de morrer. Naquela hora ele fez o apelo a Deus e Deus ouviu o seu apelo. Ele começou uma belíssima trajetória de conversão, que não foi de uma hora para outra. Ele começou se encontrando numa igreja protestante lá em Brisbane, lá na Austrália, e começou a participar de um curso nessa igreja protestante, começou a conhecer mais a Sagrada Escritura, a pessoa de Jesus Cristo, e ele começou a se ver como uma pessoa que amava coisas conservadoras. Ele gostava da tradição, gostava disso, e ele acabou, por causa disso, sendo levado ao conhecimento que ele tinha da verdadeira fé católica. E começou a participar do rito de iniciação cristã de adultos. Ele não era crismado, era somente batizado. E logo em seguida ele fez os passos e começou a trilhar esse caminho de conversão para a Igreja Católica e foi solenemente recebido com a sua confirmação e aceito no seio da Igreja Católica. E ele fala que ele descobriu o maior dos tesouros da sua vida, que foi a fé católica. Isso começou porque ele estava com medo, e aquele medo se transformou em encontro quando ele encontrou com Deus. Quantos de nós não experimentamos um medo, e um medo que se transforma em pavor, e naquela hora Deus manifesta aquela ação extraordinária e nos livra daquela prisão. Me lembro da história da rainha Esther, da Sagrada Escritura. Ela estava com medo de morrer, não somente ela, mas todo o povo de Israel, e naquela hora Mardoqueu falou com ela: olha, Deus te colocou nessa posição, foi porque Ele tinha um propósito, para você salvar não somente a ti, mas todo o povo. Porque naquela hora ela fez aquela oração tão forte: livra-me do medo. E essa oração alcançou a libertação para ela e para todo o povo de Israel. Deus agiu por meio da rainha Esther, naquela hora de medo extremo, como do nosso soldado aqui, o Gil, foi libertado por causa do medo, e Deus agiu, e naquela hora foi a porta para uma vida nova, uma vida em abundância. Tem frases muito fortes que ele diz, aqui eu estava recolhendo algumas delas, e ele fala assim, no final, ele contando: isso foi incrível.
quando ele estava encontrando a fé cristã. Acabei de conhecer cristãos e obter uma boa base de Jesus e a sua vida e aprender o que era a Bíblia, e aí a minha vida transformou. E ele vai contando, eu não sabia porquê, olhando para trás, eu acho que tinha a ver com o fato de que eu era muito conservador. Ele contando para retornar à verdadeira fé católica. E depois no final ele fala como é importante para aqueles que têm uma experiência de medo e depois se encontram com Deus, a proximidade de alguém que tem fé, para que tenha paciência e ao mesmo tempo saiba o trabalho que Deus está fazendo naquela alma. São coisas extraordinárias que Deus faz para aqueles que têm medo e clamam a presença dele. Deus transforma os corações